O colar estava na mão suja da menina quando ela falou a frase que parou a sala inteira. Esse colar era da minha mãe morta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Sua presença faz toda a diferença. Sofia tinha 12 anos, um corpo pequeno enrolado em um casaco remendado, olhos que pareciam guardar a sede de toda uma casa e um bolso cheio de moedas que mal cobririam um remédio. Ela caminhou aquela manhã com o peso de uma promessa no peito, a promessa de conseguir dinheiro suficiente para comprar o remédio que mantinha a mãe Amélia respirando nos dias mais difíceis. O vento trazia cheiro de comida queimando nas casas vizinhas, o cheiro de chuva se misturava ao perfume de diesel dos ônibus que passavam, e as mãos de Sofia tremiam tanto que o colar escapou de sua palma por um segundo e bateu contra o osso do pulso, produzindo um som seco, metálico. A casa à frente tinha portas altas, janelas com cortinas pesadas e um portão negro que brilhava sobre o sol como se tivesse sido polido por gente que nunca conheceu pressa. Carlos, o mordomo, abriu como se fosse uma cortina, e a figura que apareceu atrás dele fez o chão pequeno e a menina parecer ainda mais frágil. O homem, Roberto Alves, o bilionário da cidade, ficou imóvel quando viu o pingente, uma pequena cruz de prata com um esmalte azul esmaecido. Seus dedos tremeram, os olhos perderam o brilho da frieza, e por um segundo a mansão ficou menor do que a verdade que aquele objeto carregava. Por que um colar simples ligava duas vidas tão diferentes? O que Roberto sabia sobre Amélia? A pergunta pairou, pesada e inevitável. Continue comigo, porque o que esse colar revelará muda para sempre o destino de todos naquele bairro. Sofia cresceu em uma casa onde o relógio nunca funcionava e a geladeira cantava um zumbido fraco quando era empurrada até o fim. Quando criança, ela aprendeu a contar moedas antes de aprender a contar passos, e a habilidade de esconder o medo no sorriso era a que mais praticava. O primeiro parágrafo da sua vida foi marcado pela infância em que Amélia costurava para vizinhos e cantava canções de ninar com a voz curta, porque a respiração falhava às vezes. Havia tardes em que o calor do fogão esquentava pouco mais que uma panela, e manhãs em que a luz entrava por frestas, ricocheteava em pó e pintava padrões de paciência nas paredes. Na adolescência, Sofia trabalhou em mercados, carregou caixas, trocou horas por dinheiro e aprendeu a medir sonhos em quantias pequenas. O segundo parágrafo conta como ela aprendeu a reconhecer a beleza nas coisas gastas, as chaves tortas, os sapatos remendados, as receitas rabiscadas num caderno molhado. Foi ali que se formou sua determinação, um endurecimento suave que não apagou a doçura de seu riso. O terceiro parágrafo fala da perda que selou seu destino. A doença de Amélia avançou como uma sombra noturna, silenciosa e precisa. Cada consulta não garantia nada além de mais uma espera, e cada remédio era uma aposta. Sofia prometeu que faria o que fosse preciso para que a mãe não sentisse frio ou fome, mesmo que isso significasse bater portas de mansões, vender bugigandas e carregar o peso de segredos que ainda não conhecia. Essa história de vida está costurada ao presente, porque o colar que ela segurava naquela manhã tinha memórias que iam abrir portas, papéis e feridas que muitos acreditavam enterradas. A vida no bairro de Sofia era feita de pequenos ruídos que diziam muito. Havia o som constante das conversas nas calçadas, o apito do ônibus que anunciava a chegada tarde, o barulho de panelas e a risada de vizinhos como Rosa e Teresa que costumavam comentar sobre tudo. Numa manhã quente, ela passou pela barraquinha do Senhor João, sentiu o cheiro forte do café de Maria e levou até a esquina onde a mansão de Roberto parecia uma ilha distante. O portão era pesado e frio ao toque, o metal tinha um cheiro quase clínico e os passos da menina ecoaram como se pertencessem a outra cidade. Carlos, o mordomo, cheirava a vela queimada e lã, vestia luvas limpas e falava pouco. Ele apertou os olhos quando viu o colar, mexeu numa etiqueta do paletó como se procurasse uma lembrança e deixou a porta entreaberta apenas o suficiente para que o ar quente da rua encontrasse o ar refinado do hall. Lá dentro, o cheiro era de cera polida, madeira antiga, livros que não saíam das prateleiras e um perfume discreto que não lembrava flores nem comida, era cheiro de tempo preservado. Sofia pediu com a voz curta, ofereceu o colar que era para ela uma relíquia e uma esperança. O homem que viveu naquele lugar se aproximou e pela primeira vez o rosto de Roberto mostrou um desconforto que não era simplesmente calculado. Havia uma corda de memórias atando aquele homem a algo que Sofia não sabia nomear.
A porta se fechou devagar, o corredor os envolveu e o colar brilhou como se quisesse contar sua história. Quando o colar foi erguido contra a parede forrada de quadros, tudo mudou. A moldura dourada de um retrato atraiu o olhar de Sofia por acidente, e a luz que vinha das janelas refletiu no rosto de uma mulher que ela conhecia pelo modo como sorria em fotos antigas. Amélia estava ali, vestida com roupas que pareciam de outro tempo, com um lenço no pescoço e um olhar que Sofia reconhecia como seu. O som da sala morreu, os relógios pareceram perder o tic-tac por um momento e o chão passou a guardar passos imaginários que ligavam a cozinha de sua casa àquele corredor enfeitado. Sofia deixou escapar uma pergunta que soou como um lápis arranhando o papel. Por que a foto da minha mãe está na sua casa? Roberto segurou a respiração. Carlos apertou a mão. Na costura do paletó, como se procurasse um ponto de ancoragem. E Teresa, a secretária, apareceu na porta com uma bandeja que tilintou. O silêncio alongou e trouxe consigo um cheiro de pó derramado e de documento antigo. A revelação parcial foi como uma rachadura no gelo. Existia uma ligação, algo que atravessou anos e que ninguém ali esperava encarar. Esse momento é o primeiro de muitos que vão abrir gavetas de passos esquecidos. O rosto de Roberto mudou de cor. Ele já tinha enfrentado jornalistas, investidas de concorrentes e crises financeiras, mas nenhuma situação parecia tocá-lo como o nome de Amélia. A conversa que se seguiu foi longa, cheia de pausas, olhares e frases interrompidas por gestos pequenos. A seguir, reproduz o diálogo com todas as trocas que aconteceram, porque cada palavra contou. Sofia, com a voz trêmula, disse: "Por favor, me diga por que tem a foto da minha mãe aqui." Roberto respirou fundo e respondeu: "Eu não esperava que alguém de sua rua viesse com isso." Sofia: "E como ela foi parar aqui então? Seu nome é Amélia, ela era costureira, ela..." Carlos interrompeu com um leve toque no braço do patrão e murmurou: "Senhor, talvez seja melhor explicar devagar." Roberto olhou para Carlos e retomou: "Amélia foi importante para mim há muitos anos, antes de eu ser o que sou hoje." Sofia: "Como ela era importante? Você a conheceu?" Roberto: "Ela me ajudou numa época em que eu precisava de companhia mais do que de negócios." Sofia: "Por que nunca falou nada antes? Isso teria salvado tempo, teria economizado dor." Roberto encolheu os ombros: "Parece que o que parecia certo para mim não foi falado na hora certa." Sofia: "Você pode me dizer se ela era feliz? Teria uma mãe feliz mudado nossa casa?" Roberto: "Eu não posso apagar o passado, mas posso tentar reparar o que puder." Sofia: "O que você quer dizer com reparar?" Roberto: "Posso ajudar com remédios, posso investigar, posso procurar registros, mas quero ser honesto agora." Sofia: "Investigar como?" A conversa continuou, com Teresa entrando para ouvir, com Rosa respirando do lado de fora e com Lucas, amigo de Sofia, que apareceu na rua trazendo um bilhete perguntando o que acontecia. Foram trocas longas, cheias de hesitação, diminuições e acréscimos de esperança e suspeita. Em cada frase havia uma pequena batalha entre orgulho e arrependimento, entre silêncio e a urgência de consertar. Depois da conversa inicial, Roberto foi até um escritório fechado, puxou uma gaveta e encontrou uma caixa com papéis. Fotografias amarelecidas, bilhetes rabiscados e uma carta com a letra inclinada e firme de alguém que sabia amar de maneiras discretas. Ele leu a carta e a folha tremia na sua mão, como se as palavras ainda tivessem calor. Ali havia pistas que apontavam para um passado compartilhado, um nome que cruzava bairros, um endereço antigo e uma promessa escrita com tinta que já havia desbotado. Roberto explicou que, quando jovem, Amélia e ele tiveram um vínculo que foi interrompido por escolhas duras, pressões familiares e um segredo que foi escondido para proteger reputações. A descoberta desse conjunto de papéis acionou memórias de festas, senhoras com luvas brancas, carros que passavam devagar e promessas que foram guardadas em cofres. Ao folhear, ele encontrou também o registro de um batismo e um recibo de compra de um colar com a data e a loja, um pequeno detalhe que poderia ligar definitivamente as pontas. Nessa cena importante, os sentidos se manifestaram. O cheiro das páginas antigas, o som do papel ao ser virado, a textura áspera do envelope, o gosto amargo de arrependimento que parecia preencher a boca de quem lia e a visão de letras que se curvavam como se estivessem contando uma história.
A partir dali, um plano foi desenhado: buscar documentos no cartório, falar com antigos empregados, consultar arquivos de jornais e ouvir quem ainda vivesse da época. A investigação que se seguiu trouxe nomes, arquivos, lugares e pessoas que pareciam saídos de outra vida. O primeiro passo foi o cartório, onde Teresa acompanhou Roberto e onde um funcionário chamado Eduardo vasculhou registros com dedos manchados de tinta. Havia um registro de um doador anônimo para um tratamento médico, uma anotação de evento em 1998 e um endereço que levava a uma rua que Sofia conhecia apenas de ouvir falar. Paula, a professora de escola primária de Sofia, lembrou-se de vozes e de um relato de infância de Amélia sobre um trabalho que havia mudado sua vida por um tempo. Dr. Henrique, um médico que tratou Amélia anos antes e que agora cuidava das finanças, encontrou numa caixa de prontuários uma ficha com o nome Roberto Alves anotado entre parênteses de emergência. Lucas, amigo fiel de Sofia, bateu de porta em porta, perguntou a vizinhos e ouviu histórias de festas e silêncios. Cada descoberta trouxe cheiros de comida de dias de festa, o som das risadas que não existiam mais, a visão de roupas finas deixadas em cabides e o toque frio das chaves antigas que abriam gavetas. A reviravolta apareceu quando um jornal antigo foi encontrado com uma foto que mostrava Amélia ao lado de um jovem Roberto durante uma inauguração benemérita. A notícia, amarelada, mencionava um gesto de generosidade e um nome que ninguém queria lembrar. A investigação colocou em marcha objetivos claros: comprovar a ligação, conseguir documentos oficiais, localizar testemunhas e preparar um encontro que pudesse esclarecer tudo. O momento do retorno de Sofia foi tenso e carregado. Ela voltou à mansão para confrontar com mais perguntas, desta vez acompanhada de Paula e de Lucas, procurando queimar a ponte da dúvida com fogo de evidências. O encontro foi uma sucessão de falas entrecortadas, olhares que diziam o que as palavras não podiam e lágrimas contidas que por vezes caíam no silêncio. Reproduzo aqui uma das conversas mais intensas, com as trocas necessárias para sentir cada respiração. Sofia disse: "Eu quero saber a verdade até o fim, eu mereço." Roberto respondeu: "Estou tentando dar a verdade que posso agora." Paula perguntou: "Por que esconderam isso por tanto tempo?" Roberto: "Por medo, por orgulho, por conveniência." Lucas: "Você não percebe o quanto isso nos custou?" Roberto: "Talvez eu não tenha percebido então, mas percebo agora." Amélia, que apareceu na porta da casa de Sofia em uma visita que fez para buscar remédios, disse em voz fraca: "Eu não contei porque achei que proteger era o certo." Sofia: "Proteger de quê?" Amélia: "De escândalos, de julgamentos, de perder tudo." Paula: "Mas a sua mão tremendo agora diz que algo ficou enterrado." O diálogo foi longo, com 8 a 10 trocas cheias de interrupções, olhares, pequenos toques de mão que buscavam consolo e microgestos que mostravam a vulnerabilidade de todos. A confissão de Amélia foi um ponto de inflexão. Ela revelou que, muitos anos antes, teve um relacionamento com Roberto, que a família dele obrigou a cortar contato e que, para sobreviver, precisou trabalhar em silêncio, deixando para trás o que mais amava. As palavras abriam feridas, recordavam noites frias, refeições escassas e decisões que sacrificaram afetos por estabilidade. Essa sequência fez com que Sofia entendesse o porquê de tanta distância e também permitiu que o arrependimento de Roberto começasse a ganhar forma, não só em promessas, mas em ações. Com a confissão veio a necessidade de provas. O colar, a carta e a foto eram indícios, mas havia de se fazer o procedimento técnico que tornaria tudo incontestável. Foi então que o laboratório credenciado da cidade entrou em cena. O processo de teste de DNA foi explicado de forma clara e compassiva por Dr. Henrique. Uma pequena amostra de saliva foi coletada das partes envolvidas, o material foi estabilizado em solução salina, as amostras foram etiquetadas e enviadas ao setor de genética, onde técnicas de PCR foram usadas para comparar marcadores específicos. O resultado esperado diria se havia compatibilidade biológica entre as amostras. Essa explicação técnica, breve e transparente, trouxe credibilidade ao que antes era apenas suspeita. A coleta foi descrita em detalhes mínimos, com o respeito à dignidade dos envolvidos, a entrega das amostras em envelopes lacrados e a guarda dos registros no laboratório. Enquanto os dias de espera começavam, a família começou a tomar pequenas medidas práticas. Roberto autorizou a compra de remédios, Teresa organizou uma lista de contatos
contatos para facilitar consultas e Lucas ajudou Sofia a preparar documentos pessoais para agilizar qualquer necessidade emergencial. O processo foi um cruzamento de tantos sentidos que parecia transformar o ar. Havia o cheiro esterilizado do laboratório, o som eletrônico dos equipamentos, a visão de telas que mostravam gráficos e números, o toque frio dos materiais e o gosto metálico da ansiedade que todos sentiam. Os dias de espera foram um conjunto de momentos de tensão que se acumulavam. O primeiro grande aperto veio quando o resultado preliminar apontou indícios fortes de relação familiar, e a notícia fez o coração de Sofia disparar como um tambor. A cada ligação que chegava, o som do telefone soava como um juiz prestes a bater o martelo. O segundo momento foi quando alguém publicou uma nota curta em redes sociais, e a manchete distorcida trouxe juízos antecipados que machucaram a reputação de Amélia. Havia vozes na rua que sussurravam e uma sensação de julgamento que pesava nos ombros da menina. O terceiro momento de tensão ocorreu no dia em que Roberto foi fotografado entrando numa igreja antiga para orar antes do anúncio oficial, gesto que os paparazzi transformaram em espetáculo. Cada um desses momentos teve 2 a 3 parágrafos de intensidade, em que memórias antigas vinham como ondas e antigas decisões eram reexaminadas. Sofia se lembrava de tardes em que a mãe fitava a janela e nas noites em que um pedido de perdão parecia pairar na boca sem conseguir sair. O que parecia um ataque final era, na verdade, a encruzilhada entre a verdade pública e a reparação íntima. Chegado o dia do resultado, a tensão voltou a tomar a casa como um som contínuo. No escritório, com as cortinas fechadas para impedir que olhares curiosos se aproximassem, Roberto, Sofia, Amélia, Dr. Henrique, Teresa, Carlos, Paula, Lucas e Rosa se sentaram rente uns aos outros, como se a proximidade pudesse reduzir o tamanho da verdade. Quando a notícia foi lida, as letras pareciam saltar da folha com verdade própria. A compatibilidade genética confirmou a ligação. Um silêncio tão potente tomou a sala que foi possível ouvir o relógio marcar segundos que pareciam anos. Roberto começou a tremer, primeiro as mãos e depois todo o corpo, e seu rosto mudou como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Ele caiu na cadeira e a reação foi instantânea: lágrimas, pedidos baixos de perdão e um gesto de vergonha que abriu caminho para a ação. A comprovação científica não apaziguou a dor acumulada, mas deu um lugar para a reconstrução começar. Nos minutos seguintes, as ações foram práticas. Roberto assinou documentos que liberavam fundos para o tratamento, autorizou que Teresa entregasse remédios na casa de Sofia e pediu a Paula que ajudasse a reestruturar o processo escolar das crianças. O colar foi entregue oficialmente a Amélia como reconhecimento público de algo que havia sido escondido. A cena teve cheiro de alívio e de limpeza, som de choro contido e passos que soavam determinados, visão de mãos que finalmente se encontravam sem medo, toque de lenços que secavam rostos e gosto de café que foi servido como um ritual de retorno à humanidade. A reconstrução foi feita em pequenas medidas que, acumuladas, transformaram a rotina. Roberto assumiu despesas médicas, contratou um cuidador temporário que conhecia protocolos de higiene e ajudou a reformar um cômodo da casa de Sofia para que Amélia pudesse receber visitas com mais conforto. Comunidade e vizinhos reagiram de formas diferentes. Alguns aplaudiram, outros sentiram que justiça tardia não apaga anos. Paula organizou uma vaquinha entre frequentadores da escola para comprar livros e materiais. Lucas ajudou a colocar prateleiras na nova cozinha e Rosa trouxe bolos e recordações que ensinaram a todos um novo jeito de celebrar pequenas vitórias. A mãe de Sofia, aos poucos, começou a ter dias de respiração mais estáveis, os remédios chegaram em dia e há uma presença de luz nas tardes que antes eram apenas sombra. A mudança também teve efeitos práticos na vida de Roberto. Ele passou a frequentar encontros com Amélia, a escrever cartas que tornavam públicas as desculpas e a pagar por tratamentos que muitos julgavam urgentes. Porém, nada ali apaziguou completamente a memória dos anos perdidos. Havia um trabalho lento de reconstrução emocional que exigia coragem de ambos os lados. Ainda assim, os primeiros passos já eram visíveis. Um mês depois, a rotina mostrava sinais evidentes de mudança. A casa de Sofia ganhou prateleiras novas, a cozinha não tinha mais o cheiro constante de fritura de óleo velho e havia horários marcados para consultas e visitas.
Amélia, que passou a receber fisioterapia básica e mais atenção médica, mostrou melhora nas manhãs, com uma respiração menos ofegante ao acordar e momentos de riso que antes eram raros. Roberto nomeou um assistente social, Teresa coordenou as entregas de remédios e Paula organizou um grupo de apoio escolar para Sofia. Pequenos ritos surgiram, jantares semanais na casa de Roberto, com presença discreta de vizinhos, entrega de remédios em horário fixo e uma tentativa honesta de integrar a família. A comunidade observou, alguns com desconfiança, outros com alívio, e a menina começou a sentir que o ar no bairro era menos pesado quando caminhava para a escola. Havia novas entrevistas com o Dr. Henrique, que falou sobre a importância do acompanhamento, e o laboratório liberou relatórios complementares que facilitaram a continuidade dos cuidados. Em casa, Sofia encontrou tempo para estudar um pouco mais, os amigos voltaram a brincadeiras que ficaram suspensas e o colar passou a ficar guardado numa caixa forrada, como um símbolo de passagem e não mais apenas de dor. 3 meses depois, as marcas da mudança eram mais profundas. Amélia conseguia andar melhor com acompanhamento fisioterapêutico, havia menos horas de falta na escola por causa de consultas e Roberto havia organizado um fundo mensal destinado a casos emergenciais no bairro, um gesto que não apagara nada, mas representava um compromisso prático de reparar. A relação entre Roberto e a família de Sofia ainda era frágil, cheia de encontros cautelosos e conversas mediadas por Paula e por um psicólogo indicado por Teresa. As pessoas começaram a aceitar pequenas reconciliações, vizinhos que antes evitavam o corredor agora trocavam acenos, e a escola passou a ter um programa de bolsas e material para quem precisava. Rosa e Lucas participavam de reuniões onde se planejavam atividades comunitárias e Sofia passou a ter um horário para estudar à tarde no novo cômodo reformado que agora servia de sala de estar. A vida financeira da família estabilizou o suficiente para pagar contas atrasadas e comprar remédios sem deixar a geladeira vazia por dias. Havia ainda dor, lembranças e dias em que a noite voltava a ser longa, mas a esperança já tinha raízes mais firmes. 6 meses depois, a transformação ganhou contornos mais permanentes. Amélia tinha um acompanhamento médico regular, a medicação estabilizava sua respiração e as visitas eram fonte de risos reconstruídos. Roberto participou de um evento público em que falou sobre responsabilidade social e doou parte de seus recursos para criar uma iniciativa que ajudava famílias em situação parecida com a da menina. Isso gerou debate, críticas e também apoio. A comunidade criou uma pequena biblioteca com doações que viabilizava aulas extras para as crianças e um espaço para pais trocarem experiências. Sofia, agora mais segura, liderava um pequeno grupo de leitura na escola e começava a sonhar com uma profissão que pudesse ajudar outras famílias de sua rua. A relação íntima entre Amélia e Roberto passou a ser pautada por encontros sinceros, muitas vezes mediados por terapeutas e por conversas públicas que buscavam reparar não só perdas financeiras, mas danos emocionais. A esperança já não era apenas uma palavra, mas práticas concretas, remédios na mesa, contas pagas, visitas que não terminavam em coisas não ditas. Havia justiça material e também tentativas reais de reconciliação. Quando a verdade veio à luz, não apagou os anos de silêncio, mas abriu caminhos para que o reparo acontecesse. Eles não apagaram o passado, mas trocaram o silêncio por diálogos e ações concretas. Remédio na mesa, consultas marcadas, conversas que antes terminavam em medo e que agora iam até o fim. Se essa história tocou você, inscreva-se para ver mais relatos reais e emocionantes como este, deixe seu comentário com descoberta e conte em uma frase o que aconteceu de surpreendente na sua vida. Compartilhar sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Sua história nos ajuda a continuar e sua presença nos dá força para contar mais verdades. Obrigado por ficar até aqui. Agora que sabemos o que o colar significou, que as provas existem e que a humanidade começou a se recompor, lembre-se de que às vezes uma peça de metal e uma fotografia são o suficientes para trazer a verdade para casa. Às vezes, uma batida na porta é o começo de tudo, e quando a porta se abre, a vida encontra um jeito de seguir em frente. Se gostou, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos desta família e outras histórias de reconciliação e coragem.